começar devagar. E aí, o que é começar devagar? Tem gente que, quando descobre o mercado das licitações, ele se vislumbra com aquilo e ele quer dar um passo maior que a perna, ele quer abraçar o mundo, ele quer participar de 20, 30 licitações na semana. E eu não estou falando que é impossível você fazer isso, eu inclusive te oriento, te ajudarei durante toda essa jornada aqui a fazer isso. Só que você tem que começar de uma maneira devagar, de uma maneira com o pé no chão. Por quê? O primeiro passo é você entender como é que funciona aquilo. Então, às vezes o cara vê lá, ele está começando a empreender, ele vê que foram publicadas hoje 300 licitações, ele quer participar de 50. Galera, vai com calma. Primeira coisa, pega uma licitação, começa a desenvolver aquela, entender o que você tem que fazer. Depois que você masterizar aquilo, você vai replicando em outros processos. Não adianta você querer fazer quantidade logo de começo, porque a primeira coisa que você tem que ajustar na sua empresa não é a velocidade. A primeira coisa que você ajusta é a direção. Não adianta você ir rápido para o lugar errado. A primeira coisa que você ajusta é a direção. Eu vou para lá. Beleza? Primeiro passo vai ser devagar, depois você vai acelerando, com o tempo você está correndo. Mas a primeira coisa que você ajusta é a direção. Quando a empresa começa numa velocidade muito rápida, mas sem direção, tende a complicar as coisas. Porque uma hora ela vai estar respondendo, ela vai aumentar a jornada de trabalho dela desnecessariamente. Por exemplo, se você está participando de muitos processos com a direção errada ou sem aplicar todas as dicas que eu vou te dar aqui, você vai acabar tendo o quê? Eventualmente que responder a algum recurso ou fazer a sua contrarrazão. Talvez você vai ter que fazer uma dilação de prazo, fazer uma troca de marca, solicitar talvez um cancelamento de uma ata, coisas que podem acontecer. Não estou falando que se você seguir tudo que eu vou te falar aqui durante essa aula, não pode acontecer, mas a frequência vai ser bem menor, porque você vai minimizar todos esses riscos aplicando as dicas que eu estou te passando aqui. Então, quando você vai na direção errada, você aumenta a longo prazo a sua carga de trabalho, porque você vai ter que resolver muitos problemas gerados oriundo da sua falta de direção. Foi na direção errada e agora vai ter que contornar uma situação que não deveria nem existir para começar. Beleza? Então, comece devagar. Pegou uma licitação, estude aquela licitação, faça o passo a passo para depois ir se aprofundando e aumentando a velocidade conforme você foi já entendendo todas as nuances ali, digamos assim, todos os pormenores de um edital, de uma licitação, de como que é vender para o governo. Uma dica bem simples, né? Quando você começou a andar, você não começou correndo, você começou o quê? Malemar ficando em pé. Depois que você ficou em pé, você deu um passinho apoiado em alguém, daqui a pouco você estava, né? Na verdade começou engatinhando, né? Depois começou a ficar em pé, um passinho da mão, deu 1, 2. Aí chegou uma hora que o cara começou a correr, tudo bem, é uma etapa. Nas licitações também é assim. Então a primeira coisa é vá devagar, tá? E eu sei que você tem contas para pagar, eu sei que às vezes, dependendo da sua situação, você está precisando de resultado para ontem, mas empreender é um negócio que requer um pouco de paciência e requer plantio e colheita. Não dá para você começar a empreender hoje e colher hoje mesmo. Não dá. Empreendimento, galera, quando você vai empreender, criar uma empresa, participar de uma atividade nova, você primeiro precisa plantar aquilo, aprender, plantar para depois colher, né? Então, eu sempre costumo fazer essa brincadeira que empreender não é uma corrida de 100 metros. Ela é uma maratona, quiçá um Ironman aí. Então, é uma coisa longa. Você vai precisar ter resistência e não velocidade, né? Então comece devagar, participe de uma licitação por semana inicialmente, depois você vai melhorando, coloca 2 por semana, 3, aí começa uma por dia, né? 5 licitações por semana, daqui a pouco você aumenta para 2, e aí você vai realmente conseguindo ter volume, tá bom? Então essa é a primeira dica. Outra dica, comece com poucos itens ou poucos segmentos, tá? Tem pessoas que, por não conhecer o mercado ou por achar que o mercado é muito bom, e de fato ele quer abraçar o mundo e trazer começar a vender do alfinete ao foguete, não tem nada de errado com isso, mas tudo ao mesmo tempo. E aí não vai dar certo, porque é o que eu falei, você vai gerar problemas mais para frente para você mesmo, beleza? Próxima dica, né? É bom que você tenha o quê? Começar pelos processos que são mais próximos a você. Serra,
O que seria eu começar pelos processos que são mais próximos? Próximos na distância, as licitações são eletrônicas, ou próximos pelos órgãos públicos, ou próximos dos meus fornecedores. Vamos lá, deixa eu esclarecer o que são processos que estão próximos a você. Entenda, apesar da licitação ela ser eletrônica hoje, a maioria dos processos, né? Você vai encontrar alguns presenciais, acontecem ainda, você pode participar inclusive, só que entenda que o que é considerado uma licitação próxima a você? Aquela que o local de entrega é próximo a você. Não necessariamente é o órgão público que está fazendo a licitação. Eventualmente você vai encontrar, ou fatalmente, né, uma frequência grande até, você vai encontrar processos onde o órgão público que está fazendo aquela licitação, ele está pedindo para você entregar em um outro local que é muito longe da sua empresa. Então, apesar dele estar na sua cidade, ou no seu bairro, ou na sua região, ele está pedindo para você entregar o produto ou prestar um serviço numa região muito afastada da sua empresa. E isso, para mim, apesar do órgão público estar perto, é uma licitação longe. Não, eu não participaria. Principalmente para quem está começando. Ah, Serra, mas quer dizer então que eu vou ter que participar só das da minha região ali? Pode ser que não tenha tantas. Calma, vai com calma. Por quê? Quando você pega uma licitação que é próximo, qualquer problema que você tenha é mais fácil para você resolver. Eu vou trazer os extremos para que você entenda o porquê que eu estou falando isso. Uma coisa é você ter um problema numa entrega, se você está no Rio Grande do Sul e você precisava entregar em Tocantins, por exemplo. A sua chance de dar alguma coisa errada nessa entrega, ela é maior. A distância é maior, pode ter algum atraso, pode ter algum problema com a carga, extravio da carga, pode ter algum problema na questão, sei lá, do produto chegar danificado. Agora, quando você está no Rio Grande do Sul e precisa entregar no próprio Rio Grande do Sul, geralmente você tem mais facilidade para fazer aquilo. Então você vai conseguir participar, entregar qualquer novidade. O cara tá pedindo uma quantidade diferente, ou então o pedido mínimo é pouco, você vai lá, você mesmo consegue entregar. Vem um produto quebrado, você consegue ir lá, você mesmo vai lá e faz a troca, porque tá tudo ali no seu raio de ação. Você consegue trabalhar, você consegue resolver os problemas. Quando é muito longe, você depende muito de terceiros. E não tem problema nenhum você depender de terceiros, tá? Muitas coisas no processo você vai precisar do trabalho de terceiros. Mas no começo, onde você está se habituando com tudo aquilo, é interessante você deixar tudo da maneira mais simples possível, que é o tema da aula de hoje, inclusive, né? Mas uma das maneiras é você deixar tudo mais próximo. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo que aconteceu aqui com a gente. A gente foi entregar um produto que era em Campinas, né? Nós estamos aqui na região de Campinas, só que o produto era para ser entregue em Campinas. E na hora de entregar, o órgão público, né? A gente fez o pedido, tudo, na hora a gente separou aqui, foi entregar, a gente não estava encontrando ninguém para levar por um preço bom, né? Para valer a pena pra gente, né? Então assim, putz, apesar de estar perto, eu não queria parar para ir lá entregar, porque eu vou parar meu dia de trabalho para entregar. Então eu estava contando com algumas transportadoras, aquela galera que faz carreto, qualquer coisa, e não achei ninguém com um preço bacana. Aí eu falei, tá, deixa eu entregar. Aí o Garcia falou, cara, vamos ver se dá, né? A gente fez uma conta rápida aqui, pegou o carro ali e falou, olha, mais ou menos em peso vai dar tantos quilos, é um carro com 3, 4 pessoas. Em espaço dá? A gente falou, dá, é produto, né? Beleza, colocamos no carro e entregamos, né? Então, chegou lá, entreguei, resolvi o problema. Então, por quê? Porque eu estava perto. Se fosse para entregar em uma outra cidade, mais 200, 300 quilômetros, já ficaria muito mais difícil. Então, eu não conseguiria resolver esse problema, né? Então, essa é uma dica, comece perto.